Olá, hoje vou falar sobre composto. O que é composto? Em primeiro lugar, convido a ti a se subscrever no canal do YouTube e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos que serão publicados neste canal. E se está no Facebook, clica um like, segue a página, trarei muitas novidades que vai gostar bastante. Então, hoje eu vou falar sobre composto. O que é composto? Esta palavra composto é um processo de decomposição biológica de matéria orgânica em resíduos animais ou vegetais. Essa é uma definição de poucas palavras no que diz respeito ao que o composto. Então, como é feita essa decomposição de matéria orgânica contida nos resíduos dos animais e vegetais? Essa decomposição é feita por muitas espécies de micro-organismos e animais invertebrados. Como eles fazem essa decomposição? Então, na presença da umidade e oxigênio nesses animais, se alimenta dessa matéria orgânica e degradam os resíduos em partículas menores. Quais são os benefícios? Muito simples para saber quais são os benefícios do uso de compostagem. Em primeiro lugar, a compostagem enriquece a terra em macro e micronutrientes, não é? Diversificado para a planta. Os macros e micronutrientes são nutrientes mais precisados para as nossas culturas para que possam desenvolver bem. E temos outro benefício: auxilia no que? Na agregação do solo, melhorando a sua estrutura. Eu estava a dizer aqui. O composto em si, o que ele faz? Auxilia, não é? Na agregação dos solos, melhorando a sua estrutura. Auxilia na agregação, quando o solo estiver mais solto ou mais compactado, na agregação, não é? Na agregação daquele solo, dependendo do tipo de solo. Então, ajuda na ereção, na habilidade de reter água e nutrientes. Também, o composto, ele ajuda a reter água e nutrientes, porque não só está aqui a retenção da água e nutrientes. Ok, melhora a drenagem nos solos argilosos e retenção da água nos solos arenosos. Então, nos solos arenosos, o composto ele ajuda a melhorar a drenagem interna do próprio solo. Porque quando a gente faz adubação usando o composto orgânico, o solo argiloso, normalmente nos solos argilosos, a drenagem interna dificulta, a água não faz, o solo é impermeável, até que não é bem impermeável, mas dificulta a penetração, a drenagem interna, ela fica na superficial, a água fica na superficial, entra mais com dificuldade, mas se usa o composto ela melhora. Ok. Retenção da água nos solos arenosos. Nos solos arenosos, normalmente, quando chove, a água passa mais para as camadas mais profundas, fazendo assim a lixiviação dos nutrientes e o solo fica mais pobre, principalmente nos solos arenosos. Então, como os agregados estão soltos, quando você leva o composto orgânico, aquele composto orgânico, e faz adubação no seu solo arenoso, ele melhora, compacta, não é? Aquilo torna uma camada de semente compacta e não há muita perda de água, nem muita perda dos nutrientes por causa da esfriação. Ele retém um pouco de umidade, também retém um pouco de nutrientes no nosso solo. Então, como já falamos os benefícios, agora vamos saber os elementos que fazem para fazer composto orgânico. Quais são os elementos que nós podemos usar para fazer composto orgânico? É muito simples para perceber, é muito simples. Primeiramente temos restos de casca de frutas, legumes e verduras. Aqueles restos que nós temos em casa, de verdura, de legumes, além da gente só deitar e tornando o nosso perto da nossa casa um cheiro um pouco esquisito, isso não ajuda muito. Podemos usar para fazer o composto que por sua vez futuramente vai nos ajudar para adubar as nossas culturas. Então, o resto de migalha de pão e biscoito, quase aqueles resíduos lá em casa, né? O resto de migalha de pão, biscoito, aquelas migalhas, além de deitar no quintal ficar sujo, podemos usar também para fazer composto. Temos também outro que
Estérico de galinha, gado, cavalo, não é? E todos os animais herbívoros também são quando falo de resto, quando falo de resto dos animais, estamos a falar mesmo isso, os estéricos dos animais herbívoros. Também podemos usar, são muitos animais herbívoros, estamos a falar de gado, bovino, caprino. Caprino eu não aconselho, mas também o herbívoro podemos usar, mas pode dificultar no processo de decomposição. Estamos a falar de cavalo, estérico de cavalo, de galinha, também podemos usar, há uma coisa que posso salientar aqui, que estérico de galinha é muito melhor, é muito melhor, porque tem muita maior concentração de nitrogênio, tem uma quantidade significativa muito para adubação. Não é só de galinha, também de patos, podemos usar, peru, podemos usar, não é? Temos resto de farinha crua. Lá em casa você prepara, como posso dizer, prepara papinha e aquilo aí sobra, né? Você se esquece que preparou papinha e aquilo apodrece. Além de você deitar, pode fazer também composto, levar aqueles pedaços, colocar para fazer composto. Então, borda de jardinagem, não é casca. Se em casa, na sua casa tem quintal, não é? Você faz poda. Normalmente fica resto daquelas plantas que você vai cortar. Leva, junta aqueles restos, além de queimar, leva aqueles restos, coloca aí para fazer o composto. Hein? Cria uma camada, hein? Faz um composto. E arbustos e árvores, normalmente são muitos arbustos, também podemos usar para fazer composto. Temos aqui folhas seca também, de capim, temos folha seca de planta, também podemos recolher para fazer a compostagem. Serradura também podemos usar para fazer compostagem. Podemos criar uma forma para fazer a compostagem.